31. A lenda do dinheiro. Conta-se que, no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldades no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a excessivo repouso. Ninguém se animava a trabalhar. Terra solta amontoava-se aqui e ali. Minerais variados estendiam-se ao léu. Águas estagnadas apareciam em toda parte. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos, mas com que braços? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dormiam sob as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas, presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes facções, incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Apareceram candidatos a toda espécie de serviços. O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para fundar uma grande olaria. Outro requereu meios de pesquisar os minérios pesados, de maneira a transformá-los em utensílios. Certo trabalhador suplicou recursos para aproveitamento de grandes áreas na exploração de cereais. Outro, ainda, implorou empréstimo para produzir fios, de modo a colaborar no aperfeiçoamento do vestuário. Servidores de várias procedências vieram e solicitaram auxílio financeiro destinado à criação de remédios. O Senhor a todos atendeu com alegria. Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens, ansiosamente procurando o dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si, trabalhavam sem descanso, produzindo tijolos, instrumentos agrícolas, máquinas, fios, óleos, alimento abundante, agasalho, calçados e inúmeras invenções de conforto, e, assim, a terra menos proveitosa foi removida, as pedras aproveitadas e os rios canalizados convenientemente para a irrigação, os frutos foram guardados em conserva preciosa, estradas foram traçadas de norte a sul, de leste a oeste e as águas receberam as primeiras embarcações. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo, então, o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade, no anseio de posse, considerou, satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que, por enquanto, lhes assinala a posição, todavia, o dinheiro estabelera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem e, com a sensação da propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a minha lei de empréstimo que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a quantos mo pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum, todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte conduzi-los-á, à minha presença. Este decreto divino funcionará para cada pessoa, em particular, até que meus filhos, individualmente, aprendam a servir por amor à felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas a ele mais tarde. 32. A sentença cristã. Um juiz cristão, rigoroso nas aplicações da lei humana, mas fiel no devotamento ao Evangelho, encontrando-se em meio de uma sociedade corrompida e perversa, orou, implorando a presença de Jesus. Tantas sentenças condenatórias devia proferir diariamente, que se lhe endurecera o coração. Atormentado, porém, entre a confiança que consagrava ao Divino Mestre e as acusações que se acreditava compelido a formular, rogou, certa noite, ao Senhor, lhe esclarecesse o espírito angustiado. Efetivamente, sonhou que Jesus vinha desfazer-lhe as dúvidas aflitivas. Ajoelhou-se aos pés do amoroso amigo e perguntou: Mestre, que normas adotar perante um homicida? Não estará logicamente incurso nas penas legais.
O Cristo sorriu, de leve, e respondeu: sim, o criminoso está condenado a receber remédio corretivo, por doente da alma. O juiz considerou estranha a resposta, contudo. Prosseguiu indagando: como agir, ante o delinquente rude, senhor? Está condenado a valer-se de nosso auxílio, através da educação pelo amor paciente e construtivo, explicou Jesus, bondoso e calmo. Mestre, e que corrigenda aplicar ao preguiçoso? Está condenado a manejar a enxada ou a picareta, conquistando o pão com o suor do rosto. Que farei da mulher pervertida? Interrogou o jurista, surpreso. Está condenada a beneficiar-se de nosso amparo fraterno, a fim de que se reerga para a elevação do trabalho e para a dignidade humana. Senhor, como julgar o ignorante? Está condenado aos bons livros. E o fanático? Está condenado a ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que aprenda a libertar a própria alma. Mestre, e que diretrizes adotar, ante um ladrão? Está condenado à oficina e à escola, sob vigilância benéfica. E se o ladrão é um assassino? Está condenado ao hospício, onde se lhe cure a mente envenenada. O magistrado passou a meditar gravemente e lembrou-se de que deveria modificar todas as peças do tribunal, substituindo a discriminação de castigos diversos por remédio, serviço, fraternidade e educação. Todavia, não se sentindo bem com a própria consciência, endereçou ao Senhor suplicante olhar, e perguntou, depois de longos instantes: Mestre, e de mim mesmo, que farei? Jesus sorriu, ainda uma vez, e disse, sereno: o cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir, distribuir tarefas edificantes e bênçãos de luz renovadora, onde estiver. Nesse momento, o juiz acordou em lágrimas e, de posse da sublime lição que recebera, reconheceu que, dali em diante, seria outro homem. 33. Viveremos sempre. Filho, não humilhes os ignorantes e os fracos. Todos somos viajores da vida eterna. Do berço ao túmulo atravessamos apenas um ato do imenso drama de nossa evolução para Deus. Por vezes, o Senhor veste o traje pobre do operário humilde para conhecer-lhe as duras necessidades, e o operário humilde veste o suntuoso traje do Senhor para conhecer-lhe as duras obrigações na tarefa administrativa. Quando um homem menospreza as oportunidades de tempo e dinheiro que o céu lhe confia, volta ao mundo em outro corpo, experimentando a escassez de tudo. Não escarneças do aleijado. Tua boca poderá cobrir-se de cicatrizes. Não recolhas os bens que te não pertencem. Teus braços são suscetíveis de caírem paralíticos, sem que possas acariciar o que é teu, provisoriamente. Não caminhes ao encontro do mal, porque o mal dispõe de recursos para surpreender-te, talvez com a perturbação e com a morte. Ajuda e passa adiante, expandindo um coração compassivo para com todas as dores e cheio de amor e perdão para todas as ofensas. Quando não puderes louvar, cala-te e espera, porque a língua viciada na definição dos defeitos alheios regressa ao mundo em plena mudez. Quem chega através de um berço risonho, na maioria dos casos é alguém que torna ao campo da carne, a fim de restaurar-se e aprender. Assim como a flor se destina ao fruto que alimenta, o teu conhecimento deve produzir a bondade que constrói e santifica. Lembra-te de que longo é o caminho e que necessitaremos trocar de corpo, na direção da vitória final, tantas vezes quantas forem precisas, até que a indispensabilidade da vestimenta física se desvaneça com as encarnações sucessivas. Colheremos da sementeira que fizermos. Não desprezes, assim, os menos felizes. O malfeitor e o vagabundo que se deixaram escravizar pelos demônios da preguiça são igualmente nossos irmãos. Ajudemo-los, através de todos os meios ao nosso alcance. Nem sempre o verdadeiro infortunado é aquele que se debate num leito de sofrimento. Não ouvides o infeliz bem trajado que cruza as avenidas da ignorância, sem paz e sem luz. Filho meu, voltaremos ainda à terra, provavelmente, muitas vezes. O serviço de redenção assim o exige. Ama a todos. Auxilia indistintamente. Semeia o bem, à margem de todas as estradas. Recorreremos ao amparo de muitos.
É da lei do Senhor que não avancemos sem os braços fraternos uns dos outros. Prepara, desde agora, a colaboração de que necessitarás, a fim de prosseguirmos, em paz, montanha acima. Sê irmão de todos, para que te sintas, desde hoje, no centro da grande família humana, e o Senhor Supremo te abençoará. 34. A galinha afetuosa. Gentil galinha, cheia de instintos maternais, encontrou um ovo de regular tamanho e espalmou as asas sobre ele, aquecendo-o carinhosamente. De quando em quando, beijava-o, enternecida. Se saia a buscar alimento, voltava apressada, para que lhe não faltasse calor vitalizante. E pensava, garbosa, será meu pintainho. Será meu filho. Em formosa manhã de céu claro, notou que o filhotinho nascia, robusto. Criou-o, com todos os cuidados. No entanto, em dourado crepúsculo de verão, viu-o fugir pelas águas de um lago, sobre as quais deslizava contente. Chamou-o, como louca, mas não obteve resposta. O bichinho era um pato arisco e fujão. A galinha, desalentada por haver chocado um ovo que lhe não pertencia à família, voltou muito triste, ao velho poleiro. Todavia, decorrido algum tempo e encontrando outro ovo, repetiu a experiência. Nova criaturinha frágil veio à luz. Protegeu-a, com ternura, dedicou-se ao filho com todas as forças, mas, em breve, reparou que não era um pintainho qual fora, ela mesma, na infância. Tratava-se de um corvo esperto que a deixou em doloroso abatimento, voando a pleno céu, para juntar-se aos escuros bandos de aves iguais a ele. A desventurada mãe sofreu muitíssimo. Entretanto, embora resolvida a viver só, foi surpreendida, certo dia, por outro ovo, de delicada feição. Recapitulou as esperanças maternas e chocou-o. Dentro em pouco, o filhote surgia. A galinha afagou-o, feliz, mas, com o transcurso de algumas semanas, observou que o filho já crescido perseguia ratos à sombra. Durante o dia, dava mostras de perturbado e cego, no entanto, em se fazendo a treva, exibia olhos coruscantes que a amedrontavam. Em noite mais escura, fugiu para uma torre muito alta e não mais voltou. Era uma coruja nova, sedenta de aventuras. A abnegada mãe chorou amargamente. Porém, encontrando outro ovo, buscou ampará-lo. Aninhou-se, aqueceu-o e, fim dos 30 dias, veio à luz corpulento filhote. A galinha ajudou-o como pôde, mas, em breve, o filho revelou crescimento descomunal. Passou a mirá-la de alto a baixo. Fez-se superior e desconheceu-a. Era um pavãozinho orgulhoso que chegou mesmo a maltratá-la. A carinhosa ave, dessa vez, desesperou em definitivo. Saiu do galinheiro gritando e dispunha-se a cair nas águas de rio próximo, em sinal de protesto contra o destino, quando grande galinha mais velha a abordou, curiosa, a indagar dos motivos que a segregavam em tamanha dor. A mísera respondeu, historiando o próprio caso. A irmã experiente estampou no olhar linda expressão de complacência e considerou, cacarejando. Que é isto, amiga? Não desespere. A obra do mundo é de Deus, nosso Pai. Há ovos de gansos, perus, marrecos, andorinhas e até de sapos e serpentes, tanto quanto existem nossos próprios ovos. Continue chocando e ajudando em nome do poder criador, entretanto, não se prenda aos resultados do serviço que pertencem a ele e não a nós, mesmo porque a escada para o céu é infinita e os degraus são diferentes. Não podemos obrigar os outros a serem iguais a nós, mas é possível auxiliar a todos, de acordo com as nossas possibilidades. Entendeu? A galinha sofredora aceitou o argumento, resainou-se e voltou, mais calma, ao grande parque avícola a que se filiava. O caminho humano estende-se, repleto de dramas iguais a este. Temos filhos, irmãos e parentes diversos que de modo algum se afinam com as nossas tendências e sentimentos. Trazem consigo inibições e particularidades de outras vidas que não podemos eliminar de pronto. Estimaríamos que nos dessem compreensão e carinho, mas permanecem ixnantados a outras pessoas e situações, com as quais assumiram inadiáveis compromissos. De outras vezes, respiram noutros climas evolutivos. Não nos aflijamos, porém.
A cada criatura pertence a claridade ou a sombra, a alegria ou a tristeza do degrau em que se colocou. Amemos sem o egoísmo da posse e sem qualquer propósito de recompensa, convencidos de que Deus fará o resto. 35. Na sementeira do amor. Ajuda sempre, filho meu. Pensa no bem, exalta-lhe a grandeza e intensifica-lhe os dons na terra. A glória mais expressiva do perdão não reside tanto na superioridade daquele que o dispensa, mas sim na soma de benefícios gerais que virão depois dele. O mais alto valor do concurso fraterno não está contido no socorro às necessidades materiais de ordem imediata e, sim, no estímulo à confiança e à fraternidade. Somente os espíritos em desequilíbrio extremo, fundamente cristalizados no mal, menosprezam as manifestações do bem. Sei que é difícil julgar o destino de uma dádiva e, por vezes, teu pensamento se perde, inutilmente, em complicadas conjecturas. Terei dado para o bem? Terei dado para o mal? Interrogas a ti mesmo. Mas, se não deste quanto possuis, se apenas concedeste migalhas do tesouro que o Senhor te confiou, não poderás ajudar ao próximo, tranquilamente, em nome do mesmo generoso Senhor que tudo te emprestou no mundo, a título precário. Claro que te não rogo favorecer o crime e a desordem visíveis ao nosso olhar. Entretanto, se te posso pedir alguma coisa, em tempo algum te negues a cooperação fraterna. Não abandones o enfermo, receando aborrecimentos, e nem fujas ao irmão desditoso que caiu nas malhas da justiça, temendo dissabores. Se tua bondade não for compreendida, aprende a esperar. Não é mais cristão aquele que serve por amor de servir, sem qualquer expectativa de remuneração. Não te esqueças de que o Mestre foi conduzido ao madeiro da angústia, por ajudar e amar sempre. Erra, auxiliando. Será melhor assim, porque todos estamos sob o olhar da vigilância divina. O homem que ajuda por vaidade e ostentação, quase sempre, em pouco tempo, cria para si mesmo o hábito de auxiliar, atingindo sublimes virtudes. Aquele, porém, que muito fiscaliza os beneficiados e raciocina com excesso quanto ao dar, e ao não dar, converte-se, não raro, em calculista da piedade, a endurecer o coração, por séculos numerosos. Ouve, estamos à frente do tempo infinito. É imprescindível semear. Não adubes o vício e o crime. Todavia, não ouvides que é necessário plantar muito amor, para que o amor nos favoreça. 36. O maior pecado. Um sacerdote sábio, desejando ensinar o caminho do céu aos crentes que confiavam nele, rogou a Jesus, depois de longas meditações e sacrifícios, lhe fosse revelado qual o maior impedimento contra a iluminação espiritual. Com efeito, de mente limpa, dormiu e sonhou que era conduzido à porta celestial. Nimbado de esplendor, um anjo recebeu-o, benevolente. Mensageiro de Deus, clamou o sacerdote, venho rogar a verdade para as ovelhas humanas que me seguem. Que pretende saber? Indagou a entidade angélica. Peço esclarecimento sobre o maior obstáculo para a alma, na marcha para Deus. Sei que temos 7 pecados mortais que aniquilam em nós a graça divina, na ascensão para o alto. Sob a influência de semelhantes monstros, rola o espírito no despenhadeiro infernal. Entretanto, desejaria explicações mais claras, quanto ao problema do mal, porque nossas faltas variam ao infinito. O anjo sorriu e considerou. A solução é simples. Quais são os pecados a que te referes? O ministro da fé movimentou os dedos e respondeu. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Deles nascem as demais imperfeições. O mensageiro, contudo, acrescentou. No fundo, porém, podemos reduzi-los à unidade. Todos os pecados, inclusive os mortais, procedem de uma fonte única. O sacerdote, curioso, suplicou. Ó, anjo amigo, aclara-me o entendimento. Há muitos aprendizes, na terra, aguardando-me a palavra. O emissário da esfera superior, sem qualquer presunção de superioridade, passou a elucidar. Escuta e atende.
Se o soberbo trabalhasse para o bem de todos, não encontraria ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade que o levam a acreditar-se ponto central do universo. Se o avarento conhecesse a vantagem do suor, na felicidade dos semelhantes, não se entregaria à volúpia da posse que o obriga a acumular dinheiro inutilmente. Se o homem inclinado à tentação dos prazeres fáceis aprendesse a despender as próprias forças em favor da elevação coletiva, não disporia de ocasião para prender-se às paixões aniquiladoras que o arrastam ao crime. Se as pessoas facilmente irascíveis estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias injustificáveis. Se o guloso vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não se escravizaria aos apetites devastadores que lhe arruinam o corpo e a alma. E se o invejoso utilizasse a existência, no trabalho digno, não gastaria tempo acompanhando maliciosamente as iniciativas do próximo, complicando o próprio destino. Como vê, o maior dos pecados, a causa primordial de todos os males, é a preguiça. Dá trabalho edificante às tuas ovelhas e convence-te de que, na posse do serviço, não se afastarão do caminho justo. O sacerdote não mais teve o que perguntar. Despertou, edificado, e, do dia seguinte em diante, o povo reparou que o ministro modificara as pregações. 37. Apontamento. Manifestaste indisfarçável aborrecimento, ante as observações paternas que te contrariaram os propósitos impensados. Ontem, abusaste da alimentação, hoje pretendes uma excursão inconveniente. Referiu-se teu pai às necessidades do espírito, com acentuada tristeza, todavia, longe de lhe entenderes a nobreza do gesto, buscaste, intempestivo, os braços maternos, na ânsia incontida de aprovação aos teus caprichos juvenis. Foste, porém, injusto. O jovem que recusa a orientação acertada dos mais velhos que lhe desejam o bem, procede qual lavrador leviano que reprova a boa semente. Estimas as longas incursões no pomar, quando as laranjeiras se cobrem de frutos e quando a parreira deita uvas doces. Acreditas, no entanto, que as árvores excelentes teriam crescido sem cuidado. Admites que a vinha não necessitou de amparo em pequena. Todas as plantas, mormente as mais tenrás, sofrem insistentes perseguições de detritos e vermes. Sem carinhosas mãos que as protejam, ser-lhes-ia impraticável o desenvolvimento e a frutificação, muitos dias de vigilância requerem do pomicultor antes de nos atenderem na chácara. Ignoras que o mesmo acontece no campo do coração. As más experiências de uma criança acompanham-na a vida inteira. Diz antigo provérbio: com o tempo, a folha da amoreira converte-se em veludoso cetim, mas não podemos esquecer que também com o tempo as águas desamparadas e esquecidas se transformam em pântano. Não te revoltes contra a sementeira de reflexão e bondade que o carinho paterno realiza em teu espírito. Sobretudo, não te impressiones com a fantasiosa opinião de colegas da rua, o tempo dará corpo aos princípios inferiores ou superiores que abraçares e, enquanto o companheiro estranho ao teu lar pode ser o amigo de alguns dias, o papai ser-te-á o amigo e benfeitor de muitos anos. 38. O remédio imprevisto. O pequeno príncipe Julião andava doente e abatido. Não brincava, não estudava, não comia. Perdera o gosto de colher os pêssegos saborosos do pomar. Esquecera a peteca e o cavalo. Vivia tristonho e calado no quarto, esparramado numa espreguiçadeira. Enquanto a mãezinha, aflita, se desvelava junto dele, o rei experimentava muitos médicos. Os facultativos, porém, chegavam e saíam, sem resultados satisfatórios. O menino sentia grande mal-estar. Quando se lhe aliviava a dor de cabeça, vinha-lhe a dor nos braços. Quando os braços melhoravam, as pernas se punham a doer. O soberano, preocupado, fez convite público aos cientistas do país. Recompensaria nababiscamente a quem lhe curasse o filho. Depois de muitos médicos famosos ensaiarem, em balde, apareceu um velhinho humilde que propôs ao monarca diferente medicação. Não exigia pagamento. Reclamava tão somente plena autoridade sobre o doentinho. Julião deveria fazer o que lhe fosse determinado.
O pai aceitou as condições e, no dia imediato, o menino foi entregue ao ancião. O sábio anônimo conduziu-o a pequeno trato de terra e recomendou-lhe arranca-se a erva daninha que ameaçava um tomateiro. Não posso. Estou doente, gritou o menino. O velhinho, contudo, convenceu-o, sem impaciência, de que o esforço era viável e, em minutos breves, ambos libertavam as plantas da erva invasora. Veio o sol, passou o vento, as nuvens, no alto, rondavam a terra, como a reparar onde estava o campo mais necessitado de chuva. Um pouco antes do meio-dia, Julião disse ao velho que sentia fome, o sábio humilde sorriu, contente, enxugou-lhe o suor copioso e levou-o a almoçar. O jovem devorou a sopa e as frutas, gostosamente. Após ligeiro descanso, voltaram a trabalhar. No dia seguinte, o ancião levou o príncipe a servir na construção de pequena parede. Julião aprendeu a manejar os instrumentos menores de um pedreiro e alimentou-se ainda melhor. Fim da primeira semana, o orientador traçou-lhe novo programa. Levantava-se de manhã para o banho frio, obrigava-se a cavar a terra com uma enxada, almoçava e repousava. Logo após, antes do entardecer, tomava livros e cadernos para estudar e, à noitinha, terminada a última refeição, brincava e passeava, em companhia de outros jovens da mesma idade. Transcorridos 2 meses, Julião era restituído à autoridade paternal, rosado, robusto e feliz. Ardia, agora, em desejos de ser útil, ansioso por fazer algo de bom. Descobrira, enfim, que o serviço para o bem é a mais rica fonte de saúde. O rei, muito satisfeito, tentou recompensar o velhinho. Todavia, o ancião esquivou-se, acrescentado: grande soberano, o maior salário de um homem reside na execução da vontade de Deus, através do trabalho digno. Ensina a glória do serviço aos teus filhos e tutelados e o teu reino será abençoado, forte e feliz. Dito isto, desapareceu na multidão e ninguém mais o viu. 39. Dos animais aos meninos. Meu pequeno amigo. Ouça. Não nos faça mal, nem nos suponha seus adversários. Somos imensa classe de servidores da natureza e criaturas igualmente de Deus. Cuidamos da sementeira para que lhe não falte o pão, ainda que muitos de nossa família, por ignorância, ataquem os grelos tenros da verdura e das árvores, devorando germens e flores. Somos nós, porém, que, na maioria das vezes, garantimos o adubo às plantações e defendemo-las contra os companheiros daninhos. Se você perseguir-nos, sem comiseração por nossas fraquezas, quem lhe suprirá o lar de leite e ovos? Não temos paz em nossas furnas e ninhos, obrigados que estamos a socorrer as necessidades dos homens. Você já notou o pastor, orientando-nos cuidadosamente? Julgávamo-lo, noutro tempo, um protetor incondicional que nos salvava do perigo por amor e lambiamos-lhe as mãos, reconhecidamente. Descobrimos, afinal, que sempre nos guiava, ao fim de algum tempo, até ao matadouro, entregando-nos a impiedosos carrascos. Às vezes, conseguíamos escapar por momentos, tornando até ele, suplicando ajuda, e víamos, desiludidos, que ele mesmo auxiliava o verdugo a enterrar-nos o cutelo pela garganta adentro. A princípio, revoltamo-nos. Compreendemos, depois, que os homens exigiam nossa carne e resignamo-nos, esperando no Supremo Criador que tudo vê. As donas de casa que comumente nos chamam, gentis, através de currais, pocilgas e galinheiros, conquistam-nos a amizade e a confiança, para, em seguida, nos decretarem a morte, arrastando-nos espantados e semi-vivos à água fervente. Não nos rebelamos. Sabemos que há um Pai bondoso e justo, observando-nos, de certo, os padecimentos e humilhações, apreciando-nos os sacrifícios. De qualquer modo, todavia, estamos inseguros em toda parte. Ignoramos se hoje mesmo seremos compelidos a abandonar nossos filhinhos em lágrimas ou a separar-nos dos pais queridos, a fim de atendermos à refeição de alguém. Por que motivo, então, se lembrará você de apedrejar-nos sem piedade? Não nos maltrate, bom amigo. Ajude-nos a produzir para o bem. Você ainda é pequeno e, por isto mesmo, ainda não pode haver adquirido o gosto de matar.
Não é justo, assim, colocarmo-nos de mãos postas, ante o seu olhar bondoso, esperando de seu coração aquele amor sublime que Jesus nos ensinou. 40. A lenda da árvore. No princípio do mundo, quando os vários reinos da natureza já se achavam apaziguados e enquanto o ouro e o ferro repousavam no subsolo, o homem, os animais de grande porte, os passarinhos, as borboletas, as ervas e as águas viviam na superfície da terra. E o Supremo Senhor, notando que os serviços planetários se desdobravam regularmente, chamou-os ao seu trono de luz, a fim de ouvi-los. A importante audiência do Todo-Poderoso começou pelo homem, que se aproximou do Altíssimo e informou: Meu Pai, o globo terrestre é nossa gloriosa oficina. Minha esposa, tanto quanto eu, se sente muito feliz. Entretanto, experimentamos falta de alguém que nos faça companhia, em torno do lar, e nos auxilie a criar os filhinhos. O Todo-Misericordioso mandou anotar a referência do homem e continuou a ouvir as outras criaturas. Veio o boi e falou: Senhor, estou muito bem, contudo, vagueio sem descanso durante as horas de sol. Grande é a minha fadiga e a resistência cada vez menor. Veio o cavalo e reclamou: Eu também, grande rei, sinto aflitivo calor cada dia. Aproximou-se a corça e rogou: Poderoso, estou exposta à perseguição de toda a gente. Não terei a graça de um ser amigo que me proteja e defenda. Logo após, surgiu o gracioso passarinho e suplicou: Celeste monarca, recebi a bênção da vida, mas não tenho recursos para fazer meu ninho. Nas pastagens rasteiras, não posso construir a casa. Adiantou-se a borboleta e implorou: Meu Deus, tudo é belo no mundo, todavia, onde repousarei? Em último lugar, chegou o rio e disse: Grande Senhor, venho cumprindo os meus deveres na terra, escrupulosamente, mas preciso de alguém que me ajude a conservar as águas. O Supremo Soberano ficou pensativo e prometeu providenciar. No dia imediato, toda a terra apareceu diferente. As árvores robustas e acolhedoras haviam surgido, representando a sublime resposta de Deus. 41. O Exército Poderoso. O Exército Poderoso, à nossa disposição, está constituído, na atualidade, por 23 soldadinhos do progresso. Separam-se, movimentam-se, entrelaçam-se e dominam o grande país das ideias. Sem eles, cresceríamos para a sombra, quando não para a brutalidade. Em companhia desses auxiliares pequeninos, penetramos os santuários da ciência e da arte, aperfeiçoando a vida. Quem os não conhece? Estão nos documentos mais importantes. Fazem as mensagens telegráficas e as receitas dos médicos. Dão notícias de outras regiões e de outros climas. Contam as surpresas do céu, explicam alguma coisa das estrelas longínquas. Fornecem avisos preciosos. São emissários do carinho entre os filhos e as mães distantes. Raros recordam os benefícios imensos que todos devemos a esses ajudantes minúsculos. No entanto, eles nos servem sem recompensa. Nada reclamam pelo trabalho que nos prestam. Alimentam as raízes dos valiosos conhecimentos dos administradores, dos juízes, dos médicos, dos artistas, sem qualquer remuneração. Instrumentos das luzes espirituais que se transmitem, de cérebro a cérebro, enriquecem a vida, porém, assim como quase nunca nos lembramos de louvar a água, o vento e a planta, que representam gloriosas dádivas do Altíssimo, muito raramente lhes observamos os serviços. Jamais se cansam. Vivem no pensamento, de onde se expandem, amparando-nos os interesses e as realizações. Os maus se utilizam deles para fazer a guerra, os bons empregam-nos na edificação da paz e do conforto, para a redenção e felicidade do mundo. Esses soldadinhos humildes e prestimosos são as letras do alfabeto. Sem a cooperação deles, o mundo não seria tão belo e a vida não seria tão boa, porque o acesso ao reino espiritual se tornaria extremamente difícil. Aprender a trabalhar com esses pequenos auxiliares da inteligência é buscar tesouros imperecíveis. O castelo da cultura humana começa sobre a colaboração deles e vai até a pátria divina, onde mora a sabedoria dos anjos. 42. O amigo sublime.
É sempre o amigo sublime. Educa sem ferir-nos. Diverte, edificando-nos o caráter. Revela-nos o passado e prepara-nos, diante do porvir. Repete-nos o que Sócrates ensinou nas praças de Atenas. Descobre-nos ao olhar maravilhado as civilizações que passaram. O Egito resplandecente dos faraós, a Grécia dos filósofos e artistas, a Jerusalém dos hebreus, desfilam ante a nossa imaginação, ao seu toque espiritual. Conta-nos o que realizou Moisés, o grande legislador. Lembra-nos a palavra de Platão e Aristóteles. Junto dele, aprendemos quanto sofreram nossos antepassados, na conquista do bem-estar de que gozamos presentemente. Descreve-nos a inutilidade das guerras nascidas do ódio que devastaram o mundo. Aconselha-nos quanto à sementeira de tranquilidade e alegria. Ajuda-nos no entendimento de nós mesmos e na compreensão de nossos vizinhos. Dá-nos coragem para o trabalho, e humildade no caminho da experiência. Sem ele, perderíamos as mais belas notícias de nossos avós e a obra da vida não alcançaria a necessária significação. Passaríamos na terra, em pleno desconhecimento uns dos outros, e a lição preciosa dos homens mais velhos não chegaria aos ouvidos dos mais novos, a religião e a ciência provavelmente não surgiriam à luz da realidade, os mais elevados ideais do espírito humano morreriam sem eco, a indústria, o comércio e a navegação não possuiriam pontos de apoio. É o traço de união, entre os que ensinam e aprendem, entre os milênios que já se foram e o dia que vivemos agora. É, ainda, a esse amigo abençoado que devemos a coleção de notícias e ensinamentos de Jesus, que renovam a terra para o reino divino. Esse inesquecível benfeitor do mundo é o livro edificante. Por isto, não nos esqueçamos de que todo livro consagrado ao bem é um companheiro iluminado de nossa vida, merecendo a estima e o respeito universal. 43. O Peru Pregador. Um belo Peru, após conviver largo tempo na intimidade de uma família que dispunha de vastos conhecimentos evangélicos, aprendeu a transmitir os ensinamentos de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou nas letras sagradas que passou a propagá-las entre as outras aves. De quando em quando, era visto a falar em sua estranha linguagem, glaglegli glo acento agudo glu. Não era, naturalmente, compreendido pelos homens. Mas os outros perus, as galinhas, os gansos e os marrecos, bem como os patos, entendiam-no perfeitamente. Começava o comentário das lições do Evangelho e o terreiro enchia-se logo. Até os pintainhos se aquietavam sob as asas maternas, a fim de ouvi-lo. O Peru, muito confiante, assegurava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que viera alumiar o caminho de todos e que, por base de sua doutrina, colocara o amor das criaturas umas para com as outras, garantindo a fórmula de verdadeira felicidade na terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar aos inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. As aves passaram a venerar o Evangelho, todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram aos lagos, galinheiros, currais e, depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, laçaram frangos, patinhos e perus, matando-os, ali mesmo, ante o assombro geral. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidores, alegando a festa do Cristo, distribuíram pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do Peru Pregador foi também morta. Quando o silêncio se fez no terreiro, ao cair da noite, havia em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia de coração. As aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaram-no de perguntas dolorosas. Como louvar um Senhor que aceitava tantas manifestações de sangue na festa de seu natalício? Como explicar tanta maldade por parte dos homens que se declaravam cristãos e operavam tanta matança? Não cantavam eles hinos de homenagem ao Cristo? Não se afirmavam discípulos dele? Precisavam, então, de tanta morte e tanta lágrima para reverenciarem o Senhor. O pastor alado, muito contrafeito, prometeu responder no dia seguinte. Achava-se igualmente cansado e oprimido.
Na manhã imediata, ante o sol rutilante do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte no madeiro a ter de justiçar, que deviam todos eles continuar, por isso mesmo, amando o Senhor e servindo-o, acrescentado que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou, por fim, que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7, do apóstolo Mateus, que esclarece: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em seguida, o Peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo divino amigo aos que choram e padecem no mundo. Verificou-se, então, imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte de sacrifício igual a delas. 44. Somos chamados a servir. O legislador, com a pena, traça decretos para reger o povo. O escritor utiliza o mesmo instrumento e escreve livros que renovam o pensamento do mundo. Mas, não é só a pena que, manejada pelo homem, consegue expressar a sabedoria, a arte e a beleza, dentro da vida. Uma vassoura simples faz a alegria da limpeza e, sem limpeza, o administrador ou o poeta não conseguem trabalhar. O arado arroteia o solo e traça linhas das quais transbordarão o milho, o arroz, a batata e o trigo, enchendo os celeiros. A enxada grava sulcos abençoados no chão, a fim de que a sementeira progrida. A plaina corrige a madeira bruta, cooperando na construção do lar. A janela é um poema silencioso a comunicar-nos com a natureza externa, o leito é um santuário horizontal, convidando ao descanso. O malho toma o ferro e transforma-o em utilidades preciosas. O prato recolhe o alimento e nos sugere a caridade. O moinho recebe os grãos e converte-os no milagre da farinha. O barro desprezível, nas mãos operosas ao oleiro, em breve surge metamorfoseado em vaso precioso. Todos os instrumentos de trabalho no mundo, tanto quanto a pena, concretizam os ideais superiores, as aspirações de serviço e os impulsos nobres da alma. Ninguém suponha que, perante Deus, os grandes homens sejam somente aqueles que usam a autoridade intelectual manifestada. Quando os políticos orientam e governam, é o Tecelaô quem lhes agasalha o corpo. Se os juízes se congregam nas mesas de paz e justiça, são os lavradores quem lhes ofertam recurso ao jantar. Louvemos, pois, a divina inteligência que dirige os serviços do mundo. Se cada árvore produz, segundo a sua especialidade a benefício da prosperidade comum, lembremo-nos de que somos todos chamados a servir na obra do Senhor, de maneira diferente. Cada trabalhador em seu campo seja honrado pela cota de bem que produza e cada servo permaneça convencido de que a maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor é a correta execução do nosso dever, onde estivermos. 45. O anjo da limpeza. Adélia ouvira falar em Jesus e tomara-se de tamanha paixão pelo céu que nutria um desejo único, ser anjo para servir ao Divino Mestre. Para isso, a boa menina fez-se humilde e crente, e, quando se não achava na escola em contato com os livros, mantinha-se na câmara de dormir em preces fervorosas. Cercava-se de lindas gravuras, em que os artistas do pincel lembram a passagem do Cristo entre os homens, e, em lágrimas, repetia: Senhor, quero ser tua. Quero servir-te. A mãezinha, em franca luta doméstica, embalde convidava-a aos serviços da casa. Adélia sorria, abraçava-se a ela e reafirmava o propósito de preparar-se para a companhia do divino amigo. A bondosa senhora, observando que o ideal da filha só merecia louvores, deixava-a em paz com os estudos e orações de cada dia. Meses correram sobre meses e a jovem prosseguia inalterável. Orando sempre, suplicava ao Senhor a transformar-se num anjo. Decorridos 2 anos de rogativas, sonhou, certa noite, que era visitada pelo Mestre amoroso. Jesus envolvia-se em vasta auréola de claridade sublime. A túnica luminosa, a cair-lhe dos ombros com graça e beleza, parecia de neve coroada de sol.
Estendendo-lhe a destra compassiva, o Cristo observou-lhe: Adélia, ouvi tuas súplicas e venho ao teu encontro. Desejas realmente servir-me? Sim, Senhor, respondeu a pequena, inflamada de comoção jubilosa, convencida de que o Salvador a conduziria naquele mesmo instante para o céu. Ouve, tornou o mestre, docemente. Ansiosa de pôr-se a caminho do paraíso, a jovem replicou, reverente: Dize, Senhor. Estou pronta. Leva-me contigo, sinto-me aflita para comparecer entre os que retêm a glória de servir-te no plano celestial. O Cristo sorriu, bondoso, e considerou. Não, Adélia, nosso Pai não te colocou inutilmente na terra. Temos enorme serviço neste mundo mesmo. Estimo tuas preces e teus pensamentos de amor, mas preciso de alguém que me ajude a retirar o lixo e os detritos que se amontoam, não longe de tua casa. Meninos cruéis prejudicaram a rede de esgoto, a pequena distância do teu lar. Aí se concentra perigoso foco de moléstias, ameaçando trabalhadores desprevenidos, mães devotadas e crianças incautas. Vai, minha filha, ajuda-me a salvá-los da morte. Estarei contigo, auxiliando-te nessa meritória tarefa. A menina preocupada quis fazer perguntas, mas o mestre afastou-se, de leve. Acordou sobressaltada. Era dia. Vestiu-se à pressa e procurou a zona indicada. Corajosa muniu-se de desinfetantes, armou-se de enxada e vassoura, pediu a contribuição materna, e o foco infeccioso foi extinto. A discípula obediente, todavia, não parou mais. Diariamente, ao regressar da escola, punha-se a colaborar com a mamãe, em casa, zelando também quanto lhe era possível pela higiene das vias públicas e ensinando outras crianças a serem tão cuidadosas, quanto ela mesma. Tanto trabalhou e se esforçou que, certo dia, o diretor do grupo escolar lhe conferiu o título de Anjo da Limpeza. Professoras e colegas comemoraram festivamente o acontecimento. Chegada a noite, dormiu contente e sonhou que Jesus vinha encontrá-la, de novo. Nimbado de luz, abraçou-a, com ternura, e disse-lhe brandamente: Abençoada sejas, filha minha. Agora, que os próprios homens te reconhecem por benfeitora, agradeço-te os serviços que me prestas diariamente. Anjo da limpeza na terra, serás anjo de luz no paraíso. Em lágrimas de alegria intensa, Adélia despertou, feliz, compreendendo, cada vez mais, que a verdadeira aventura reside em colaborar com o Senhor, nos trabalhos do bem, em toda parte. 46. No passeio matinal. Dionísio, o moleiro, muito cedo partiu em companhia do filhinho, na direção de Grande Milharal. A manhã se fizera linda. Os montes próximos pareciam vestidos em gaze esvoaçante. As folhas da erva, guardando, ainda, o orvalho noturno, assemelhavam-se a caprichoso tecido verde, enfeitado de pérolas. Flores vermelhas, aqui e ali, davam a ideia de joias espalhadas no chão. As árvores, muito grandes, à beira da estrada, despertavam, de leve, a passagem do vento. O sol aparecia, brilhante, revestindo a paisagem numa coroa resplandecente. Reinaldo, o pequeno guiado pela mão paterna, seguia num deslumbramento. Não sabia o que mais admirar, se o lençol de neblina muito alva, se o horizonte inflamado de luz. Em dado momento, perguntou, feliz: Papai, de quem é todo este mundo? Tudo pertence ao Criador, meu filho, esclareceu o moleiro, satisfeito: o sol, o ar, as águas, as árvores e as flores, tudo, é obra dele, nosso Pai e Senhor. Para que tudo isto, continuou o Petis contente, a fim de recebermos esta escola divina, que é a terra. Escola. Sim, filho, tornou o genitor paciente, aqui devemos aprender, no trabalho, a amar-nos uns aos outros, aprimorando os sentimentos, quanto devemos aperfeiçoar o solo que pisamos, transformando colinas, planícies e pedras em cidades, fazendas, estábulos, pomares, milharais e jardins. Reinaldo não entendeu, de pronto, o que significava aprimorar sentimentos, contudo, sabia perfeitamente o que vinha a ser a remoção de um monte empedrado. Surpreso, voltou a indagar.
Então, papai, somos obrigados a trabalhar tanto assim? Como será possível modificar este mundo tão grande? O moleiro pensou alguns instantes e observou. Meu filho, já ouvi dizer que uma andorinha vagueava só, quando notou que um incêndio lavrava em seu campo predileto, o fogo consumia plantas e ninhos. Em vão, gritou por socorro. Reconhecendo que ninguém lhe escutava as súplicas, pôs-se rápida para o córrego não distante, mergulhando as pequenas asas na água fria e límpida, daí, voltava para a zona incendiada, sacudindo as asas molhadas sobre as chamas devoradoras, procurando apagá-las. Repetia a operação, já por muitas vezes, quando se aproximou um gavião preguiçoso, indagando-lhe com ironia: Você, em verdade, acredita combater um incêndio tão grande com algumas gotas d'água? A avezinha prestativa, porém, respondeu: Calma, é provável que eu não possa fazer a obra toda, entretanto, sou imensamente feliz cumprindo o meu dever. O moleiro fez uma pausa e interrogou o filho. Não acredita você que podemos imitar semelhante exemplo? Se todos procedêssemos como a andorinha operosa e vigilante, em pouco tempo toda a terra estaria transformada num paraíso. O menino calou-se, entendendo a extensão do ensinamento e, no íntimo, contemplando a beleza do quadro matinal, desde as margens do caminho até a montanha distante, prometeu a si mesmo que procuraria cumprir no mundo todas as obrigações que lhe coubessem na obra sublime do infinito bem. 47. O ensino da sementeira. Certo fazendeiro, muito rico, chamou o filho de 15 anos e disse-lhe: Filho meu, todo homem apenas colherá daquilo que plante. Cuida de fazer bem a todos, para que sejas feliz. O rapaz ouviu o conselho e, no dia imediato, muito carinhosamente alojou o minúsculo cajueiro em local não distante da estrada que lhe ligava ao vilarejo próximo à propriedade paternal. Decorrida uma semana, tendo recebido das mãos paternas um presente em dinheiro, foi à vila e protegeu pequena fonte natural, construindo-lhe conveniente abrigo com a cooperação de alguns poucos trabalhadores, aos quais recompensou generosamente. Reparando que vários mendigos por ali passavam, ao relento, acumulou as dádivas que recebia dos familiares e, quando completou 20 anos, edificou reconfortante albergue para asilar viajores sem recursos. Logo após, a vida lhe impôs amargurosas surpresas. Sua mãezinha morreu num desastre e o pai, em virtude das perseguições de poderosos inimigos na luta comercial, empobreceu rapidamente, falecendo em seguida. Duas irmãs mais velhas casaram-se e tomaram diferentes rumos. O rapaz, agora sozinho, embora jamais esquecesse os conselhos paternos, revoltou-se contra as ideias nobres e partiu mundo afora. Trabalhou, ganhou enorme fortuna e gastou-a, gozando os prazeres inúteis. Nunca mais cogitou de semear o bem. Os anos se desdobraram uns sobre os outros. Entregue à idade madura, dera-se ao vício de jogar e beber. Muita vez, o espírito de seu pai se aproximava, rogando-lhe cuidado e arrependimento. O filho registrava-lhe os apelos em forma de pensamentos, mas negava-se a atender. Queria somente comer à vontade e beber nas casas ruidosas, até a madrugada. Acontece, porém, que o equilíbrio do corpo tem limites e sua saúde se alterou de maneira lamentável. Apareceram-lhe feridas por todo o corpo. Não podia alimentar-se regularmente. Perdeu a fortuna que possuía, através de viagens e tratamentos caros. Como não fizera afeições? Foi relegado ao abandono. Branquejaram-se-lhe os cabelos. Os amigos das noitadas alegres fugiram dele, envergonhado, ausentou-se da cidade. Aqui se acolhera e transformou-se em mendigo. Peregrinou por muitos lugares e por muitos climas, até que, um dia, sentiu imensas saudades do antigo lar e voltou ao pequeno burgo que o vira crescer. Fez longa excursão a pé. Transcorridos muitos dias, chegou, extenuado, ao sítio de outro tempo. O cajueiro que plantara convertera-se em árvore dadivosa. Encantado, viu-lhe os frutos tentadores. Aproveitou-os para matar a própria fome e seguiu para a vila. Tinha sede e buscou a fonte. A corrente cristalina, bem protegida, afagou-lhe a boca ressequida.
Ninguém o reconheceu, tão abatido estava. Em breve, desceu a noite e sentiu frio. 2 homens caridosos ofereceram lhe os braços e conduziram-no ao velho asilo que ele mesmo construíra. Quando entrou no recinto, derramou muitas lágrimas, porque seu nome estava gravado na parede com palavras de louvor e bênção. Deitou-se, constrangido, e dormiu. Em sonho, viu o espírito do pai, junto a ele, exclamando: Aprendeste a lição, meu filho? Sentiste fome e o cajueiro te alimentou, tiveste sede e a fonte te saciou, necessitavas de asilo e te acolheste ao lar que edificaste em favor dos que passam com destino incerto. Abraçando-o, com ternura, acrescentou: Por que deixaste de semear o bem? O interpelado nada pôde responder. As lágrimas embargavam-lhe a voz, na garganta. Acordou, muito tempo depois, com o rosto lavado em pranto, e, quando o encarregado do abrigo lhe perguntou o que desejava, informou simplesmente: Preciso tão somente de uma enxada. Preciso recomeçar a ser útil, de qualquer modo. 48. O espírito da maldade. O espírito da maldade, que promove aflições para muita gente, vendo, em determinada manhã, um ninho de pássaros felizes, projetou destruir as pobres aves. A mãezinha alada, muito contente, acariciava os filhotinhos, enquanto o papai voava, à procura de alimento. O espírito da maldade notou aquela imensa alegria e exasperou-se. Mataria todos os passarinhos, pensou consigo. Para isto, no entanto, necessitava de alguém que o auxiliasse. Aquela ação exigia mãos humanas. Começou, então, a buscar a companhia das crianças. Quem sabe algum menino poderia obedecê-lo? Foi à casa de Joãozinho, filho de Dona Laura, mas Joãozinho estava muito ocupado na assistência ao irmão menor, e, como o espírito da maldade somente pode arruinar as pessoas insinuando-se pelo pensamento, não encontrou meios de dominar a cabeça de João. Correu à residência de Zelinha, filha de Dona Carlota. Encontrou a menina trabalhando, muito atenciosa, numa blusa de tricô, sob a orientação materna, e, em vista de achar-lhe o cérebro tão cheio das ideias de agulha, fios de lã e peça por acabar, não conseguiu transmitir-lhe o propósito infeliz. Dirigiu-se, então, à chácara do senhor Vitalino, a observar se o Quincas, filho dele, estava em condições de servi-lo. Mas Quincas, justamente nessa hora, mantinha-se, obediente, sob as ordens do papai, plantando várias mudas de laranjeiras e tão alegre se encontrava, a meditar na bondade da chuva e nas laranjas do futuro, que nem de leve percebeu as ideias venenosas que o espírito da maldade lhe soprava na cabeça. Reconhecendo a impossibilidade de absorvê-lo, o gênio do mal lembrou-se de Marquinhos, o filho de Dona Conceição. Marquinhos era muito mimado pela mãe, que não o deixava trabalhar e lhe protegia a vadiagem. Tinha 12 anos bem feitos e vivia de casa em casa a reinar na preguiça. O espírito da maldade procurou-o e encontrou-o, à porta de um botequim, com enorme cigarro à boca. As mãos dele estavam desocupadas e a cabeça vaga. Vamos matar passarinhos? Disse o espírito horrível aos ouvidos do preguiçoso. Marquinhos não escutou em forma de voz, mas ouviu em forma de ideia. Saiu, de repente, com um desejo incontrolável de encontrar avezinhas para a matança. O espírito da maldade, sem que ele o percebesse, conduziu-o, facilmente, até a árvore em que o ninho feliz recebia as carícias do vento. O menino, a pedradas criminosas, aniquila o pai, mãe e filhotinhos. O gênio sombrio tomará-lhe as mãos e, após o assassínio das aves, levou-o a cometer muitas faltas que lhe prejudicaram a vida, por muitos e muitos anos. Somente mais tarde é que Marquinhos compreendeu que o espírito da maldade somente pode agir, no mundo, por intermédio de meninos vadios ou de homens e mulheres votados à preguiça e ao mal.